A cicatriz ainda queima, mesmo depois de tantos anos. Não é uma marca visível na pele, mas reside em um lugar muito mais profundo, um nó apertado na memória que se desfaz e se refaz a cada lembrança daquele fatídico dia. Para o mundo, eu era Zoe, a filha estudiosa, sempre com a cabeça nos livros, dedicada em ajudar em casa, a menina que tirava notas impecáveis sem alarde. Para eles, meus pais, eu era, bem, eu nunca soube ao certo o que eu era. Talvez um apêndice conveniente, útil quando precisavam de alguma coisa, mas sempre ofuscada pelo brilho supostamente especial do meu irmão, Lucas. Desde pequena, a balança da atenção sempre pendeu para o lado dele. Se eu tirava um 10, era um muito bem, fez o seu dever. Se Lucas tirava um 7, era motivo de festa, um viu só, ele está se esforçando. Me lembro de incontáveis natais em que ele ganhava o brinquedo mais caro, o videogame da última geração, enquanto eu recebia um livro educativo, mesmo que eu tivesse expressado o desejo por algo diferente. Não havia maldade explícita, talvez fosse apenas uma convicção silenciosa de que ele precisava de mais incentivo, de mais oportunidades, enquanto eu, com minha aparente autonomia e facilidade nos estudos, me viraria sozinha. Essa dinâmica se intensificou quando a poupança dos meus avós se tornou o centro de mais um conflito familiar. Era um dinheiro que eu havia guardado com cuidado, cada moeda representando um esforço, uma renúncia a pequenas vontades. Lucas também havia recebido uma quantia generosa, mas o dinheiro escorreu pelos seus dedos como água, investido em roupas de grife, festas barulhentas e eletrônicos que logo se tornavam obsoletos. Então veio o projeto de estudos no exterior. Lucas, que já havia embarcado em aventuras semelhantes com resultados pífios, alegava ter encontrado o curso dos seus sonhos, uma oportunidade única de finalmente se encontrar. Meus pais, com os olhos marejados de esperança renovada, abraçaram a ideia com fervor. O problema? O dinheiro deles já não era suficiente. A bomba explodiu em uma tarde de domingo, na cozinha, enquanto eu lavava a louça do almoço. Minha mãe pigarreou, hesitante, e meu pai cruzou os braços, um prenúncio de que algo desagradável estava por vir. Zoe, filha, seu irmão tem essa chance, começou minha mãe, a voz carregada de um tom que sempre me deixava em alerta. Meu pai completou, precisamos da sua ajuda. A poupança dos seus avós. Senti o chão sumir sob meus pés. Era meu dinheiro, fruto da minha história, das minhas economias. Olhei para eles, incrédula. Mas, esse dinheiro é para os meus estudos, vocês sabem que eu quero fazer engenharia. A resposta veio como um golpe. Zoe, seja razoável, disse meu pai, com aquela inflexão de voz que não admitia discussões. É o futuro do seu irmão que está em jogo. Ele precisa dessa oportunidade para amadurecer, para se tornar alguém. Minha mãe acrescentou, com uma suavidade forçada, você é tão inteligente, querida. Vai conseguir juntar dinheiro de novo. O Lucas, ele precisa desse impulso. A injustiça cortou o ar como uma faca. As palavras que eu queria gritar ficaram presas na minha garganta, transformando-se em um nó de mágoa e ressentimento. Aquele momento cristalizou a minha posição na família, sempre em segundo plano, sempre sacrificada em nome das supostas necessidades do meu irmão. A recusa em entregar a minha poupança teve consequências imediatas e dolorosas. Fui acusada de egoísmo, de não ter consideração pela família. Em meio a discussões acaloradas e lágrimas silenciosas, a decisão foi tomada, eu não era mais bem-vinda naquela casa. A porta se fechou atrás de mim naquela noite, levando embora não apenas minhas roupas e alguns pertences, mas também a ilusão de pertencer àquele núcleo familiar. Naquele instante gélido, enquanto eu vagava pela rua com uma mochila nas costas e o coração em pedaços, a semente da vingança começou a germinar, misturada à amarga necessidade de provar o meu valor, não para eles, mas para mim mesma. Os anos que se seguiram foram de intensa dedicação e crescimento. O diploma de engenheira, conquistado com muito esforço e o apoio incondicional de Miguel, foi uma vitória agridoce. A alegria da realização profissional se misturava à persistente sombra do passado familiar. Mesmo distante, a lembrança da injustiça sofrida ainda latejava em algum canto da minha mente,
embora a presença constante de Miguel e a construção da nossa própria história me ajudassem a focar no presente e no futuro. Nossa paixão por tecnologia e inovação nos impulsionou a ir além dos nossos empregos. Nas horas vagas, alimentávamos um sonho ousado: criar nossa própria empresa de engenharia. As primeiras reuniões aconteciam na pequena mesa da cozinha do nosso apartamento, rabiscando ideias em guardanapos e debatendo soluções com entusiasmo. Acreditávamos no nosso potencial e na sinergia das nossas habilidades complementares. Miguel, com sua visão estratégica e talento para os negócios, e eu, com minha expertise técnica e atenção aos detalhes, formávamos uma dupla imbatível. Os primeiros anos da nossa empresa foram desafiadores. Trabalhávamos incansavelmente, investindo cada centavo e enfrentando a incerteza do mercado. Houve momentos de dúvida, de cansaço extremo, mas a nossa fé mútua e a crença no nosso projeto nos mantiveram firmes. Miguel sempre esteve ao meu lado, com um olhar encorajador e palavras de apoio que dissipavam qualquer insegurança. Sua confiança em mim era um combustível constante, especialmente nos momentos em que a velha voz da dúvida, plantada lá atrás, tentava se manifestar. Ele celebrava cada pequena vitória como se fosse a maior conquista do mundo, me fazendo sentir verdadeiramente vista e valorizada. E então, o impensável aconteceu. Nossa empresa de tecnologia e engenharia não apenas prosperou, mas floresceu de uma maneira que jamais imaginamos. Nos tornamos referência no mercado, reconhecidos pela qualidade dos nossos projetos e pela nossa abordagem inovadora. O pequeno escritório inicial deu lugar a um prédio moderno e movimentado, repleto de funcionários talentosos que compartilhavam nossa visão. Olhar para trás e ver o caminho percorrido me enchia de um misto de orgulho e incredulidade. Havíamos construído algo sólido, algo nosso, com base no trabalho árduo, na dedicação e no amor que nos unia. Com o sucesso da empresa, começamos a participar de eventos e conferências da área de tecnologia e engenharia. Era uma oportunidade de apresentar nosso trabalho, fazer networking e nos manter atualizados sobre as últimas tendências do mercado. Em um desses eventos grandiosos, realizado em um centro de convenções imponente, a vida me reservava uma surpresa daquelas que fazem o coração parar por um instante. Enquanto eu conversava animadamente com um cliente em potencial, meu olhar vagou pela multidão e se fixou em dois rostos familiares. Meus pais. Lá estavam eles, envelhecidos, com rugas mais profundas e um ar de cansaço que eu nunca havia notado antes. A onda de choque que me atingiu foi tão forte que me senti tonta. Uma confusão de sentimentos me invadiu, surpresa, raiva, uma ponta de curiosidade. O que eles estavam fazendo ali? Antes que eu pudesse processar completamente a informação, avistei outro rosto conhecido ao lado deles. Júlia. Minha antiga colega de trabalho no café, uma garota inteligente e ambiciosa que também sonhava com uma carreira na área de tecnologia. Ela estava elegante, com um sorriso radiante no rosto, e de braços dados com Lucas. Meu irmão. A realidade se impôs com um baque surdo. Lucas e Júlia estavam juntos. Casados, provavelmente. A informação me atingiu com a força de um soco. O mundo ao meu redor pareceu em câmera lenta enquanto eu tentava assimilar aquela cena improvável. Júlia, minha colega, casada com o meu irmão, aquele que indiretamente me expulsou de casa. Naquele instante, a máscara de indiferença que eu havia construído ao longo dos anos começou a trincar. A mágoa antiga, que eu acreditava ter superado, ressurgiu com uma intensidade avassaladora. O reencontro inesperado com a minha família, especialmente a constatação do relacionamento de Lucas com Júlia, me deixou atordoada e com um turbilhão de perguntas sem respostas. O que mais eu não sabia? Que outras reviravoltas o destino me reservava? Aqui está o quarto bloco da história, explorando as consequências do reencontro e o desenrolar da verdade. Aquele encontro casual no evento de tecnologia me deixou perturbada por dias. A imagem de Lucas e Júlia juntos, sorrindo despreocupadamente, se repetia em minha mente como um filme em loop. Como isso tinha acontecido? Por que meus pais nunca mencionaram o relacionamento deles? E por que Júlia, que sempre me pareceu uma pessoa íntegra, estava casada com o meu irmão, conhecendo a história da minha expulsão?
A resposta para algumas dessas perguntas começou a surgir de uma fonte inesperada. Algumas semanas após o evento, recebi uma mensagem de Júlia. Era um convite para um café. Hesitei por um instante. O que ela queria? Confronto? Explicações? A curiosidade e uma ponta de esperança de entender o que havia acontecido venceram minha relutância inicial. Encontramo-nos em uma cafeteria tranquila, longe do burburinho do mundo da tecnologia. Júlia parecia nervosa, seus olhos inquietos evitando os meus. Ela começou pedindo desculpas pelo silêncio durante o evento, explicando que não tinha me visto em meio à multidão. Mas logo a verdade começou a emergir, em um fluxo de palavras carregadas de emoção. Ela contou que, após eu ter saído de casa, Lucas e meus pais sempre se referiram a mim como a filha que não tinha juízo e que havia fugido para outro país sem dar notícias. Júlia, que me conhecia do café e sempre teve uma boa impressão de mim, achou a história estranha e inconsistente com a pessoa que ela lembrava. Ela tentou obter mais informações de Lucas, mas ele sempre se esquivava, mudando de assunto ou a acusando de desconfiança. Com o tempo, as dúvidas de Júlia só aumentaram. Ela percebeu a falta de amigos de Lucas, a sua dependência financeira dos pais e a sua instabilidade profissional. Ele havia começado alguns projetos, mas nenhum vingava, sempre com a desculpa de que precisava de tempo para encontrar sua vocação. Júlia, com sua mente analítica e sua intuição afiada, sentia que havia algo de errado naquela narrativa. O ponto de ruptura aconteceu quando Júlia encontrou algumas fotos antigas minhas no apartamento de Lucas. Eram fotos da época da faculdade, de quando ainda éramos amigas no café. Ao confrontá-lo, Lucas finalmente confessou a verdade sobre a minha expulsão, mas pintou um quadro distorcido, me retratando como uma pessoa ingrata e ambiciosa que havia abandonado a família por dinheiro. A decepção de Júlia foi profunda. Ela se sentiu enganada e traída pela pessoa com quem havia se casado. Aos poucos, o amor que ela sentia por Lucas se esvaiu, dando lugar à frustração e ao ressentimento. Ela se afastou, buscando apoio em amigos e familiares, e finalmente tomou a difícil decisão de se separar. A separação não foi amigável. Lucas, que nunca havia precisado se preocupar com o próprio sustento, se viu perdido e sem recursos. Ele havia deixado de trabalhar, alegando que cuidaria das finanças da empresa de Júlia, uma promessa que nunca se concretizou de fato. Com o divórcio, ele perdeu não apenas a esposa, mas também a segurança financeira que ela proporcionava. Júlia terminou o relato com os olhos marejados, expressando sua tristeza por ter acreditado nas mentiras de Lucas e sua admiração pela mulher forte e bem-sucedida que eu havia me tornado. Ela lamentava não ter procurado por mim antes, mas a manipulação de Lucas e dos meus pais a haviam mantido afastada. Algum tempo depois do nosso encontro, fui surpreendida por uma ligação. Era Lucas. Sua voz estava hesitante, quase irreconhecível. Ele pediu para me encontrar. Relutei novamente, mas uma estranha curiosidade me impulsionou a aceitar. Encontramo-nos em um parque tranquilo, longe dos olhares curiosos. Lucas estava diferente. As roupas caras haviam sido substituídas por peças simples, e havia um semblante de humildade em seu rosto. Ele começou pedindo perdão, as palavras tropeçando em sua garganta. Ele reconheceu o quanto havia sido mimado e como a vida de extravagâncias, incentivada pelos meus pais, o havia tornado uma pessoa egoísta e irresponsável. Ele contou que, após a separação e a perda do conforto financeiro, havia sido forçado a procurar um emprego. Estava trabalhando em uma livraria perto de onde morava. Para sua surpresa, ele havia descoberto um novo senso de propósito e satisfação no trabalho honesto. Ele percebeu que os luxos e a ostentação não traziam felicidade genuína e que o valor estava em construir algo com o próprio esforço. Ele também mencionou que meus pais estavam enfrentando dificuldades financeiras, pois os gastos desenfreados de Lucas ao longo dos anos haviam consumido grande parte de suas economias. Naquele momento, olhando para o meu irmão, pela primeira vez em muitos anos, senti algo diferente da raiva e do ressentimento. Havia tristeza em seus olhos, um reconhecimento genuíno de seus erros. Não senti uma vontade imediata de perdoá-lo, mas a amargura que me consumia havia diminuído um pouco. A jornada dele
forçada pelas circunstâncias, parecia ter lhe ensinado lições valiosas. Aquele encontro com Lucas deixou uma marca em mim. Não foi um perdão instantâneo, pois as cicatrizes da rejeição familiar eram profundas demais para desaparecerem em um único pedido de desculpas. No entanto, ouvir suas palavras sinceras, perceber a genuína mudança em seu comportamento e saber das dificuldades que meus pais estavam enfrentando despertou em mim uma complexa mistura de sentimentos. Havia uma ponta de compaixão, talvez até uma sombra de alívio por ver que as consequências de suas escolhas os haviam levado a uma nova perspectiva. Voltei para casa naquela tarde, para os braços acolhedores de Miguel. Compartilhei com ele os detalhes do meu encontro com Lucas e as notícias sobre meus pais. Miguel, como sempre, me ouviu com paciência e compreensão, sem me pressionar a sentir ou fazer nada que eu não estivesse pronta. Seu apoio incondicional era um farol constante em minha vida, a prova de que eu havia construído uma família baseada no amor, no respeito e na admiração mútua. Nossa vida seguiu seu curso tranquilo e próspero. A empresa continuou a crescer, proporcionando-nos uma vida confortável e a liberdade de investir em projetos que nos apaixonavam. Nossa casa era um refúgio de paz, repleta de livros, música e as conversas inteligentes e carinhosas que sempre compartilhamos. Olhava para Miguel e sentia uma gratidão imensa por tê-lo ao meu lado, por ter encontrado um parceiro que me valorizava por quem eu era, com minhas cicatrizes e minhas conquistas. O tempo, implacável em sua jornada, continuou a tecer a tapeçaria da minha vida. Mantive uma distância respeitosa da minha família biológica. Lucas, ocasionalmente, enviava mensagens curtas, compartilhando suas descobertas na livraria e demonstrando uma humildade que eu nunca havia presenciado antes. Meus pais nunca mais fizeram contato diretamente. Talvez o orgulho, talvez a vergonha, os mantivesse em silêncio. Em um final de tarde ensolarado, enquanto eu observava o pôr do sol da varanda do nosso apartamento, uma suave melancolia me invadiu. Pensei em toda a minha jornada, desde a dor da expulsão até a realização dos meus sonhos. As lágrimas que escorreram pelo meu rosto não eram de tristeza, mas de uma estranha forma de libertação. Eu havia trilhado um caminho árduo, marcado por perdas e desafios, mas havia emergido mais forte, mais resiliente, acima de tudo, dona do meu próprio destino. Olhei para minhas mãos, as mesmas que um dia lavaram pratos em um café para juntar cada centavo, as mesmas que rabiscaram projetos inovadores até a exaustão. Eram mãos que haviam construído não apenas uma empresa de sucesso, mas também uma vida plena e significativa. Naquele momento, compreendi que a vingança, que em algum momento havia sido um sussurro sombrio em minha mente, havia se dissipado naturalmente, substituída por algo muito mais poderoso, a superação. A maior vitória não foi vê-los enfrentar as consequências de suas escolhas, mas sim a minha capacidade de florescer apesar delas. Aprendi que o verdadeiro triunfo reside em se reconstruir, em encontrar a própria voz e em criar a vida que se deseja, independentemente das pedras que são jogadas no caminho. A realização não estava apenas no sucesso profissional ou no conforto material, mas na paz interior que eu havia conquistado. Estava em saber quem eu era, no valor que eu me dava e no amor incondicional que compartilhava com Miguel. A jornada havia sido dolorosa, mas cada obstáculo superado havia me moldado, me ensinado lições valiosas sobre resiliência, autossuficiência e a importância de escolher a própria família. E enquanto o sol se escondia no horizonte, pintando o céu com tons de laranja e roxo, eu soube, com uma certeza tranquila, que a minha história não era sobre o que me tiraram, mas sobre o que eu conquistei. Era a história de uma filha que foi expulsa, mas que encontrou em si mesma força para construir um futuro brilhante e para aprender que a verdadeira vingança é, na verdade, a mais doce das libertações. O que achou da história de Zoe? Teria feito o mesmo que ela? Nos conte aqui nos comentários. Se você gostou da história, curta e compartilhe esse vídeo e se inscreva para mais histórias inspiradoras.